Amém, gente? Eu gosto muito dessa canção do pastor Marcos Salles, lá do Rio de Janeiro. Há uns 3 anos atrás, estava eu, o Dani e o Douglas Everton, que hoje mora em Florianópolis, e foi líder de louvor aqui da Seda. Eu me lembro que a gente estava na igreja do Marcos Salles. Eu não sou tiete, eu não sou negócio de ficar idolatrando gente, mas quando eu estava naquela igreja, e quando ele começou a tocar essa canção, eu falei, uma coisa, tu tá na frente do cara que compôs a música. E veio uma atmosfera naquele lugar, uma presença de Deus, e isso é algo que precisa ser realidade na nossa vida. Diga assim, eu nasci, mas fala com mais vontade, eu nasci para adorar a Deus. Irmãos, não é sobre isso que eu vou pregar, mas deixa eu falar algo para vocês. Aqui na terra nós oramos por libertação, oramos por milagres, ministramos, aconselhamos, mas o dia que nós não estivermos mais aqui, nós estaremos na glória. A nossa função vai ser adorar a Deus. Então, se você não adora aqui, comece a adorar aqui, porque lá no céu não vai precisar expulsar demônio, porque demônios não estão lá. Não vai ter cura, porque não há enfermidade, não há choro, não há lágrimas, mas muita adoração. Amém? Os anjos adoram o Senhor 24 horas. Diga comigo, eu quero nessa noite ministrar algo. No mês de agosto nós vamos estar falando sobre isso, e nós vamos ter uma imersão aqui na igreja, e nós vamos estar retornando às casas, como alguns anos atrás nós fizemos isso, e vivemos coisas extraordinárias. Sabe que eu tenho entendido nesses anos todos de pastoreio, e alguns momentos da nossa vida, entenda algo que eu vou dizer para você. Os teus momentos de crise vão ser os momentos que você mais vai pensar, porque quando você está com dinheiro no bolso em festa, você não quer saber de Deus. Isso não é uma invenção do pastor de vocês, é porque muitos de nós não lemos Bíblia. A Bíblia fala, Salomão disse que a casa em luto nos faz pensar na vida. A casa em luto, não é a casa em festa, mas a casa em festa, ninguém ouve. E é tão interessante que existem momentos da nossa vida, quando nós como igreja ficamos ociosos, assim a nossa vida pessoal, quando nós ficamos ociosos, quando nós alimentamos a nossa mente com aquilo que nós não temos que alimentar a nossa mente, nós começamos a desfocar o nosso olhar e nós tiramos o nosso olhar de Deus. No próximo mês nós vamos trazer uma série muito poderosa sobre esse retorno das casas, das células, o nosso senso de missão como igreja, amém, queridos? O que é a tua missão? A tua missão é ganhar teus vizinhos, teus familiares, teus amigos. Ah, mas eu não gosto do meu vizinho porque o meu vizinho ele é de outra religião. Tira esse negócio da tua cabeça, a tua missão é Cristo. A nossa missão, quando nós descumprimos a nossa missão, é que nem algo que eu vejo há anos dentro da igreja. Inclusive aqui dentro da própria igreja, aqui na Seda, tem muitos que acham que é o único que expulsa demônio que sou eu. Da onde que tiraram esse negócio? Você tem que expulsar demônio, meu irmão. Você foi chamado para isso. Você é discípulo de Jesus. Isso é um conceito que foi ensinado errado, não estou falando que foi ensinado aqui, é a igreja global, isso é em tudo que é canto do mundo. Não, chama o pastor, porque o pastor ora porque eu estou com muito medo, para não usar uma outra expressão aqui, né? Você foi chamado para ministrar os enfermos, você foi chamado para expulsar demônios, curar os enfermos, liberar palavras proféticas sobre a pessoa. É para isso que você foi chamado, que eu fui chamado. Diga comigo, mente saudável. Coração saudável. Então nós vamos fazer um gesto agora, diga assim, mente saudável, coração saudável. Abra comigo em Romanos, nós vamos usar a NAA, Nova Almeida atualizada. Quem não sabe isso é linguagem, tá, gente? É tradução de Bíblia, tem um monte de tradução aí de Bíblia, e a gente gosta de usar uma que fica mais adequada para nós. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, 1. Eu amo esse texto, eu amo demais pregar sobre isso. E olha, esses anos todos, eu não sei quantas vezes eu já ministrei sobre isso. E quero ainda ministrar muito. Amém? Se Deus me permitir.
Romanos 12, 1 e 2. Vai ser o nosso texto base, depois a gente vai caminhar nas Escrituras. Olha o que diz Paulo escrevendo a carta aos Romanos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam, olha o verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, digam comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, boa, né? Agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que poderoso isso, gente. Mas é interessante que ao longo da nossa história, da nossa vida, nós somos moldados por comportamentos. E esses comportamentos, eles ajudam na nossa formação. E isso vem desde a nossa infância. Imagina uma criança que tem um pai, por exemplo, extremamente abusivo. Deixa eu criar um quadro, me permitam aqui. Imagina uma criança que cresce vendo o pai batendo na mãe. Toda semana isso acontece em casa. Então eu pego um garoto, vamos usar um menino, um garotinho de 5, 6 anos de idade. Ah, mas ele é um garotinho, ele não vai lembrar de nada. Aham. Os psicopedagogos aqui da igreja, quem trabalha com criança, sabe muito bem do que eu estou falando. Então você pega um menino, e toda semana o pai dele tem um ataque de ira, e bate na mãe desse garoto. Vai ser impresso na alma dele um padrão de comportamento. E essa criança vai crescer porque atitudes que nós temos hoje vêm lá de trás. Quem tem acima de 30 anos aqui, levanta a mão. Oh, dizer que 85%, 90%. Né? Então essa criança cresce com esses traumas. Esse garoto cresce com esse padrão. A tendência dele é repetir isso no seu casamento, se ele não tiver um encontro com Jesus. A tendência é a repetição. Por que eu estou falando isso? Porque nós também como igreja, irmãos, eu sempre falo algo, e é uma dos grandes desafios que quando a igreja cresce a gente tem, é porque, entenda e não me interprete mal, eu sou oriundo de uma determinada igreja. Eu venho de uma igreja, por exemplo, eu venho de uma igreja muito saudável, muita adoração, muito louvor, muita cura, muita libertação. Amém? Muito poder de Deus. Não era uma igreja de uso e costume. E eu não estou falando mal das igrejas de uso e costume. Mas entenda, quando você vem de uma igreja extremamente mais fechada, você vem debaixo de outro padrão. Eu estou falando agora padrão eclesiástico, padrão religioso. São padrões diferentes. Como você pode vir de uma outra igreja que só se falava de dinheiro naquela igreja. Então você vem com uma outra perspectiva. Quem está me entendendo o que eu estou falando? E é assim. Então você trabalhou 20 anos numa empresa, você sai dessa empresa, ela tinha um padrão e você vai para um outro padrão de funcionamento. E isso não é diferente, queridos, da nossa vida. Paulo aqui está dizendo, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Ou seja, se nós não passarmos por um processo, preste bem atenção nisso, de uma renovação na nossa mente, nós nunca iremos experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual será a perfeita vontade de Deus para nós. Você pode ler bons livros, e eu sou um que indico muitos. É só você me mandar um direct no WhatsApp, no Instagram. Eu gosto de ler muitos livros, isso me ajudou muito, a minha mente, a minha cabeça, a minha memória.
desde adolescente lendo muitos livros, mas entenda, você pode participar de reuniões de avivamento, reuniões de mover, você pode. Hoje nós temos tanto conteúdo bom e tanto lixo no YouTube para assistir. Tantas reuniões que nós podemos ao vivo conectar, tanta coisa boa, mas tem tanta coisa ruim, tem tanta coisa que está desviando muita gente. Agora no Brasil está um modismo de pregadores que eles têm que pregar e tem que ter uma revelação, e o pessoal, uau, nem sabe o que o cara está falando. Eu prefiro ficar com menos é mais, o Evangelho de Cristo. Simples entre aspas, mas poderoso para transformar qualquer um. Você acredita? Eu acredito no Evangelho que pode tirar todo o efeito de uma cocaína no sangue de um jovem ainda. Todo o efeito daquela droga que corre. Ah, mas tem que levar para um centro de recuperação. Mas você não crê que num culto como esse, ele pode ser curado e todo o efeito que corre no seu sangue pode ser drenado pelo poder de Deus? Entenda, esse é o Evangelho de Jesus, ele não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Ele continua curando o câncer, ele continua curando a AIDS, a leucemia, ele continua transformando casamentos. Em breve eu vou estar consagrando um bebê aqui, essa semana foi motivo de muita alegria para mim. Olhe para mim e preste atenção nisso, sabe por quê? Porque nós somos uma igreja de milagres todos esses 20 anos. Nós caminhamos debaixo de promessas extraordinárias. E nós continuaremos caminhando debaixo do poder de Deus, meus irmãos. E nós precisamos confiar em Deus, que é evangelho que nós cremos. Nós não cremos no evangelho enlatado. Quando eu digo enlatado, é aquele evangelho encomendado. Ou seja, eu tenho que trazer uma palavra bonita hoje. Você não merece, você não tem que ter palavra bonita. Você tem que ter a palavra de Deus, que venha mudar a tua vida. Mudar a tua maneira de pensar. Aqui é o que Paulo está dizendo. Transforme-se pela renovação da vossa mente. E essa palavra, ela vem da palavra metanoia, que quer dizer mudança de mente. Eu acho que faz 2 anos o sepultamento. Eu não lembro bem, mas eu acho que fazem quase 2 anos que eu sepultei um bebê recém-nascido aqui da igreja. Tem muitos milagres com criança aqui nessa igreja. Mas eu lembro que um casal aqui da igreja, ela estava grávida e o bebê faleceu. Nós somos aqui, hoje nós somos em 4 casais de pastores, somos em 8 pastores. Tem mais pastores ainda para subir ao ministério. E uma igreja como a nossa não pode ter só 2 pastores, tem outros pastores. Nem sempre eu vou poder casar a gurizada. Tem outros pastores, já fez vários casamentos, pastor Avasta. Eu não vou conseguir atender. Pastor, eu quero que tu vá no hospital. Um dia uma irmã me ligou para mim, eu falei, irmã, eu estou em viagem, eu estou no outro estado. Mas outro pode te atender. Mas nesse dia, e esse casal foi anfitrião de célula na sua casa. Um casal que eu amo muito aqui nessa igreja. E imagina quando eu sou chamado para um funeral e um funeral de um bebê. Só que eu não imaginei que naquele funeral o bebezinho estaria em um caixão. Eu e a pastora, para consolar a família. E quando eu chego lá, nem a mãe sabia que o seu bebezinho, porque ela estava próximo ao elevador quando eu desço. Eu estou falando, está sendo gravado, é verdade o que eu estou falando, queridos. Então eu desço, presto as nossas condolências, o nosso amor, o nosso carinho. E a notícia já chega para mim que o bebê estava lá. E eu vou. Eu sou pai. E vou ser avô aí no dia. Ontem eu parabenizava um pastor amigo meu que pregou aqui na conferência, o vovô Anderson agora, lá de Novo Hamburgo. Ontem eles estavam com o Tito, seu neto, nos braços. Eu disse, cara, parabéns. E foi muito difícil. Fiz aquele funeral, consolamos a família, e tem todo o processo de luto. Mas eu sempre digo para aqueles pais que passam por luto, dentro dessa perspectiva de bebê,
que o jardim, ele voltará a florescer. Passou-se um tempo, nós oramos com eles, liberamos palavras, outras palavras foram liberadas. Quando eu digo liberar a palavra, não significa que é profecia, tá, irmão? É palavra de Deus, porque a minha boca foi feita para abençoar. Diga, meus lábios foram feitos para abençoar. Então, por isso que há poder nas nossas palavras. E nós oramos, muitos oraram. E a pastora chegou para mim, a Roberta chegou para mim outro dia e disse, eu digo alguns meses, né? Amor, eu tenho uma notícia para te contar. Ela está grávida. Eu falei, sério, ela está grávida. E essa semana, o Caleb nasceu. Bem rechochudinho. Eu não sei se vocês estão conectados comigo. Mas filho do Jean, que veio lá do Paraná, congrega há muitos anos aqui nessa igreja. E da Anne, pessoas que eu tenho um grande carinho, ovelhas dessa casa. E essa semana eu mandei um recado para ele porque, irmãos, entenda, o que eu preguei semana passada, não tem um cristão na face da terra que não sofreu por um momento. Os nossos sofrimentos, eles nos levam para o propósito de Deus. Quer você aceite ou não. Porque se você acha que a tua vida sempre será uma vida de boa, de férias, você está muito enganado. A nossa vida, todos nós carregamos. Eu me alegrei, entenda, passou um período de luto, mas o jardim dessa família voltou a florescer. Ou seja, eles se apegaram a uma promessa poderosa. A Anne se apegou, eu vou gerar um outro filho. Deus é comigo, e está ali, e o Caleb veio. Irmãos, é assim que nós caminhamos. Como é que eu caminho, pastor? Você caminha por fé. O que eu ensinei semana passada, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós o quê? Esperamos em Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor? É isso. Eu posso ter todo conhecimento de teologia, de grego, de hebraico, disso, daquilo, daquele outro. Eu posso ter lido 500 livros. Isso é bom, mas entenda, quando você passa a caminhar com Deus, você passa também a ter experiências com Deus. Experiências extraordinárias com Deus. E o teu conhecimento, ele vai se conectar com a tua experiência. E isso vai gerar algo em você extraordinário, meus irmãos. Amém? E extraordinários. Eu dei apenas uma introdução. Então aqui Paulo está fazendo uma exortação, dizendo para a igreja, não vos conformeis, não vivam conforme os padrões desse mundo. Irmãos, os padrões desse mundo é totalmente padrões distorcidos dos padrões de Deus. Sabe, eu vou dar um exemplo a nível de casamento. Não dá certo, aí eu vejo às vezes, eu fico maluco às vezes assim. Se você se considera cristão, você tem que andar com quem te edifica. Porque você será conforme, nós somos conforme a nossa espécie. É forte que eu vou te falar. Quem é que molda em ti os padrões? Você ouve Deus ou você ouve Satanás? Por isso que nós precisamos ter uma mente saudável, porque a grande batalha nossa, ela não começa nos meus pés, ela começa na minha mente. A tentação que todos os dias eu passo, ela não vem dos meus pés, a tentação vem da minha mente. Então, conforme eu alimento a minha mente, eu alimento o quê? O quê? O meu coração. Há muitos anos atrás, eu estava em um retiro de jovens, eu tinha acho que 17 anos de idade. E era um grande retiro em Gravataí, de uma igreja muito conhecida de Porto Alegre. E eu me lembro que eu estava e eu tive acesso ao pastor principal daquela igreja, que eu admirava tanto e ainda admiro. Então eu cheguei para ele, como um jovem de 17 anos, que gostava de jogar bola, que queria ir para o serviço militar, que amava Jesus, mas eu disse para ele, olha, eu tenho um problema sério com pornografia.
Eu disse para aquele pastor, eu tenho um problema sério, eu começo só a ver imagens de mulheres na minha frente. Então ele parou para mim, olhou assim, parou. Naquela época eu acredito que ele tinha os seus 30 e poucos anos, porque isso faz mais de 30 anos, então não vou falar a minha idade para vocês. Mas ele olhou bem para mim e disse assim, o que tu tens olhado? E o que tu tem alimentado a tua mente? Deus te abençoe, filho. Deus vai falar muito contigo hoje à noite. E virou as costas. Mas pastor, o religioso vai dizer, mas ele não orou por mim, não jogou um óleo na minha cabeça, não deu uns gritos, não deu uns aleluia. Existem coisas que você sabe o que você tem que fazer. É que nem mulher cristã pede conselho para mulher mundana. O que uma mulher mundana, quando eu uso essa expressão mundana, alguém que não vive, uma mulher que não vive debaixo dos padrões de Deus, sabe o que ela vai dizer para uma mulher cristã? É o seguinte, tem tanto homem, larga desse infeliz. Sim, porque é mais fácil largar do que orar pelo casamento, dobrar os joelhos. É muito mais fácil abandonar do que dobrar os joelhos e lutar, orar. Por isso que eu falo, claro, obviamente, irmãos, eu não estou criando aqui algo no sentido de há casos e casos. Há casos de violência doméstica e tantas outras coisas que eu nem vou entrar nesse assunto. E vocês são maduros para entender o que eu estou falando. Mas a grande batalha que nós enfrentamos é uma batalha sim na nossa mente. Por isso que nós precisamos ter uma mente saudável, porque aquilo que eu jogo para dentro é o que pode me definir. Sim ou não, gente? Isso pode me definir, isso vai gerar padrões de comportamento. E esse padrão de comportamento, escute, ele pode virar na minha mente fortalezas. Fortalezas. Eu sei o quanto é difícil, eu sei, olha, algumas coisas, alguns aconselhamentos, todo cristão deve buscar uma renovação na sua mente. Irmãos, entenda, a palavra alma, nós somos um ser de corpo e alma e espírito. A nossa alma, a palavra alma, no grego é psique, está falando de mente. Sabe o que é isso? No hebraico é nefesh, que quer dizer o centro das nossas emoções. Então a minha alma, ela é o centro das minhas emoções. Deixa eu dizer algo para vocês. Se é o centro das emoções, é o centro dos meus sentimentos, da minha vontade, da minha memória e da minha razão como ser humano. Por isso que psique está falando de quê? Alma, está falando de mente. Então o que a psicologia estuda? Estuda a mente, estuda a alma, a doença da alma. O que é uma depressão? Nada mais é do que uma pessoa que está adoecida de alma. Ela está com a sua alma doente. Então o que nós falamos para essa pessoa? Olha, você precisa procurar um psicólogo. E aí eu posso abrir um parênteses aqui e entrar num outro campo. Tem muita gente que a gente vai aprendendo no passar dos anos. Tem muitos que espiritualizam o que não é espiritual. Por exemplo, se o teu médico disse, olha, você precisa tomar esse medicamento controlado para controlar a tua depressão. Irmãos, não me interprete mal, entenda. Eu tenho fé para orar por você e você dizer, eu me considero uma pessoa curada. Se vocês consideram, quem sou eu para dizer que não? Mas muitas pessoas sofrem de depressão por problemas orgânicos. Falta de vitaminas. Sim ou não? Sim, gente. Falta, que nem na nossa idade temos que tomar o quê? Tem que tomar magnésio de malato. Tem que tomar os outros suplementos. Eu tomo suplemento há mais de 3 anos. Todo dia, irmãos, é sério. Isso, mas o senhor é um pastor, está tudo errado. Errado nada, irmão. Errado é você que fica falando de mim. Errado é contigo aí. Olha essa língua aí. Você não produz mais aquelas vitaminas, então você que tem que repor isso, gente. Eu brinco com o Daniel está viajando, chegou em São Paulo hoje. Eu disse, cara, tu é uma draga, aquelas do Guaíba que fica sugando, como tu come, cara? Aonde que vai tudo isso? Rapaz, tu é uma loucura, meu. Mas quando a gente tinha 22 anos, o nosso metabolismo era diferente.
E aí, trazendo para a nossa vida cristã, conforme a gente vai passando o tempo, nós vamos nos tornando pessoas mais maduras em Deus. E a gente vai observando algumas coisas. Amém, queridos? Mas aquela pessoa está com um pensamento suicida. O que você tem que fazer? Monitore essa pessoa, ore e leve essa pessoa até um profissional da área. Ou você vai esperar essa pessoa se matar? Eu lembro de um caso de um pastor amigo meu, uns anos atrás, um casal jovem que a gente conheceu. E o rapaz, ele tinha problemas sérios psicológicos. E eu lembro que o pastor, esse amigo meu, atendeu esse casal várias vezes, até que um dia o jovem se mata. E muitos colocaram a culpa no pastor. Eu fui testemunha. Por que não levaram a ele num profissional? Porque não o ajudaram. Nem tudo, irmãos, que acontece dentro da igreja é demônio. Nem tudo. Alma, entre os outros atributos, o nosso intelecto, capacidade de raciocinar, de recordar, de imaginar, de julgar. Eu falei para vocês, a criança que tem na sua memória, no seu banco de memória, violência, de julgar, a vontade, capacidade de desejar, de ter impulsos para determinadas ações, está ligado à nossa alma, ao nosso psique, queridos. A consciência da voz interior, escute isso, você vai se identificar, a consciência da voz interior que te diz o que é certo e o que é errado, é a consciência interior. E o livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha, de escolher, ou seja, a nossa tomada de decisões. Isso é muito sério. Se a nossa mente estiver saudável, o nosso coração, ou seja, deixa eu trocar aqui, se a nossa mente não estiver saudável, o nosso coração adoece. Adoece. Vai ter momentos na sua vida que você não tem que se defender. Aguarde a verdade de Deus. Não se defenda. É difícil? Claro que é difícil. Deixe Deus agir. A internet fala o que ela quer. As redes sociais falam o que ela quer. Nós como cristãos, nós não fomos chamados para ficar brigando na mídia, queridos. Nós não fomos chamados para isso. Sabe qual é a nossa missão? É pregar o evangelho de Jesus, custe o que custar. É pregar o evangelho, é orar pelo nosso país, que está à beira de um caos. Orar pela nossa nação. Orar pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Você tem orado pelo teu país? Ore pelo teu país todos os dias. E eu não estou falando de direita e nem de esquerda. Eu estou falando de orar pela nossa nação. A Bíblia diz o que? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, está falando de nós, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oremos pelo Brasil. Um dos grandes exemplos que a gente tem, abra comigo Números. Números capítulo 13, verso 33. Eu gosto demais desse exemplo aqui. Moisés envia 12 espias à terra prometida. 12 homens. Olha o relatório. E eles tinham que ir lá olhar e trazer um relatório. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Vamos ficar nesse versículo aqui. Irmão, Moisés pega e diz o seguinte: eu vou enviar 12 espias e vocês vão espiar a terra prometida que Deus prometeu. E vocês vão trazer um relatório. Dos 12, 10 vieram com espírito pessimista, dizendo: éramos como gafanhotos aos olhos deles, e o quê? E também aos nossos próprios olhos. Olha que forte isso.
aos próprios olhos, aos nossos próprios olhos e aos olhos deles. De 12, 10 vieram com um relatório negativo. Ou seja, nós não vamos conseguir. Mas tinha 2, Josué e Calebe. Sabe o que eles falaram? Nós vamos devorar eles. Deus está conosco. Nós vamos para cima. Eles podem ser grandes, eles são gigantes, eu estou parafraseando aqui, mas nós vamos vencer essa batalha. Deixa eu dizer algo para vocês. Sabe como é que nós formamos uma perspectiva de vida? O problema é quando nós baseamos a nossa perspectiva de vida em cima de medos, de traumas e de sofrimento. Esses 10, eles, na realidade os 12, tá? Mas escute isso. A perspectiva deles diante daquele desafio era a mentalidade de escravo, de quem saiu do Egito. Só que Josué e Calebe, eles não se contaminaram. Eles falaram, nós venceremos esses gigantes. Eles trouxeram um relatório, aos nossos próprios olhos éramos como gafanhotos. Irmão, qual é o tamanho do teu problema? Ele pode ser um gigante enorme. O diabo vai se apresentar para nós, sabe como? Como um grande gigante, mas ele não é um gigante. Existe uma figura falsa, ou no inglês, fake, de Jesus medindo força com o diabo. Não repasse essa palhaçada. Jesus não mede força com Satanás. Não tem queda de braço de Jesus com o diabo, gente. Isso é mentira. Jesus, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele desfez as obras do diabo para que eu e você tivéssemos vida. Essa é a perspectiva de Deus. E qual é a nossa perspectiva? A minha perspectiva, eu não sei agora como é que vai ser minha casa. Não sei o que, eu não tenho a perspectiva. Eu saí desse trabalho e agora? Você acredita em quem? Na força do teu próprio braço? Maldito o homem que confia na força do seu próprio braço, ou seja, e faz do seu braço a sua força. Sabe o que a palavra fala? Que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos na força do nosso Deus. A minha perspectiva, ela está em Deus. Ela está no Senhor. Ela está em Deus. Era assim que eles se sentiam, porque a alma deles estava marcada pela opressão e pela fraqueza. Porque eles tinham saído do Egito com essa perspectiva. Irmãos, entenda, a vida com Deus. Sabe que eu conversava com os meus filhos. Esses dias nós falando sobre fé. E entenda algo interessante. E eu concordo. Sabe que é difícil ser crente nesses dias? É difícil ser cristão? Não é de hoje isso. Nós estamos em 2025. Agora você imagina você ser crente na era 1. O que eu falei semana passada, os nossos irmãos que pagaram preço nas arenas de Roma, que foram esfolados vivos. Mas sabe o que é difícil para nós hoje? É nós não nos moldarmos aos padrões do mundo. É nós não vendermos o nosso coração. Isso não quer dizer, meu irmão, que tu tem que ser um ET no meio das pessoas. Sabe? Um ET. Aí agora eu não vou. Aí tem uma festa dos meus familiares, eles são todos católicos, eu não posso botar o meu pé lá. Quem te disse isso? Deixa de ser neurótico, religioso, legalista, irmão. Acorda. Você é luz do mundo e sal da terra. O teu amor vai constranger o coração das pessoas. Aí nós ficamos aprendendo esse evangelho do seletismo. Não, meu Deus do céu, eu não posso ir na cerimônia de crisma da minha prima. O que vai acontecer com você? Você vai cair um raio na tua cabeça dentro da igreja católica? Você vai tropeçar e cair na frente do padre e vai dizer, meu Deus! Para com isso, gente. Tem tanto crente com Bíblia embaixo do braço que dá uma de santo, que é perverso. Pessoas como Paulo falou, como Judas. Lá na epístola de Judas, capítulo 1, lá ele fala, pessoas com ódio no coração, odiosas. Pessoas que desejam ver o mal dos outros. Homens e mulheres cheios de inveja, de ciúmes, de divisão no coração.
Deus, gente, o ser humano é ruim, por isso que houve uma grande lacuna até que Deus, escute o que eu vou dizer para você, Deus disse, eu vou pegar uma família e vai construir uma arca, eu vou acabar eu vou mandar água na terra, eu vou acabar com todo mundo. Ali Deus já estava, tempo de Noé, gente. O ser humano, se você não tem Jesus na tua vida, você é mau, você é má. Nós precisamos de Cristo, de Jesus na nossa vida. E ser crente, vamos trazer para a nossa era 2025, não é fácil. É fácil? Claro que não é fácil. Por quê? Porque a nossa mente não pode ser moldada aos padrões desse mundo. Aí imagina, eu estou numa empresa, eu trabalho numa empresa, tá? Eu trabalhei numa empresa na época, tinha 70 mulheres. Eu era o único homem casado no meio, recém-casado, 2 homossexuais e um noivo. O restante era só mulheres. Escute isso. Eu me lembro que quando a minha esposa ficou grávida, as minhas colegas fizeram um chá de fralda no meu setor e mandaram presentes, porque eu nunca dei motivo. Agora imagina, eu trabalho numa empresa, todos os meus colegas dizem assim, olha, eu quero ir numa boate, nós vamos tudo para uma boate depois do expediente. Aí vocês imaginem eu crente, né? Onde é que é? O que eu vou dizer? Não, meu carro está ali, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho que fazer. Tchau, gurizada. Porque o meu padrão não é o padrão desse mundo. Não é porque todo mundo trai que eu tenho que trair. Não é porque todo mundo gosta de fofoca que eu tenho que ser fofoqueiro. Não é porque todo mundo se droga, enche a cara que eu tenho que ser assim. Eu tenho que ser diferente. Qual é o meu padrão? Não é porque todo mundo engana que eu tenho que enganar. Deixa eu falar rapidinho, eu já vou encerrar para nós orarmos. Existem distorções de uma alma enferma. Vamos ver se eu consigo falar esses 3 pontos rapidinho. Distorção da maneira como nós vemos Deus. Muitos têm uma visão distorcida de Deus por causa dos traumas. Por causa dos traumas. Imagina uma criança, como eu disse, irmãos, eu tinha uma ideia de Deus na igreja, eu cresci num ambiente cristão desde criança, eu tinha uma ideia que Deus era severo, que Deus era rude, que Deus era um senhor de barba branca, sério, que ficava sentado lá no trono. Até que eu comecei a me relacionar com Deus, e ver a bondade de Deus, e ver que Deus é um Pai de amor, bondoso, que me restaura, que me cura, que me perdoa, que faz eu olhar para dentro de mim mesmo. Muitos acham que Deus, Deus não é esse Deus distante, é um Deus bonachão, que não se importa com nada, não está nem aí comigo. Deus se importa com você, como diz aquela canção do Marquinhos Gomes, Ele se importa com você. Deus se importa com você, se importa com a tua vida, se importa com a tua dor, se importa com o teu sofrimento. 2, distorção da maneira como nós nos vemos. Por isso que é tão importante a nossa autoestima. Sim ou não? Claro que é, irmãos. Quando você se olha e você, mas que isso? Isso é narcisismo, pastor. Não, você tem que se amar. Se você não se ama, você não vai amar o teu próximo. Pessoas que não amam o próximo são pessoas que não se amam. Porque se eu me amo, eu amo o meu próximo. E aí eu também vou entender qual é a minha missão como pessoa. A autoestima é muito importante na vida do ser humano. Como eu me vejo, determinará o nosso relacionamento com os outros. Você conhece alguém que não se dá com ninguém? Não fala, não levanta a mão, irmão, por favor. Não se manifeste agora. Sempre vai ter alguém que não vai gostar da gente. Isso faz parte da vida. Sempre vai ter alguém. Mas Jesus disse em Mateus 22:39, amar o próximo como quem? A nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. E por último, distorção na maneira como nós vemos os outros.
Talvez você passou uma infância amarga e teve tantas outras experiências negativas que nos faz desconfiar de tudo e de todos. E agora, em quem eu confio? Porque você teve uma experiência negativa. Eu tenho coisas na minha memória, coisas da infância. Eu me lembro que na primeira série, eu estudei lá no Brigadeiro, lá na Cedro, tá? O colégio até hoje, o Brigadeiro. Eu me lembro de um colega, de um menino que sentou do meu lado e ele urinava. E eu sentado, imagina, né? A tua classe, e no meu tempo, olha, Kombi escolar era só quem tinha muita grana, gente. Pai e a mãe diziam, eles me levavam, meu pai me levou a minha mãe. Os primeiros dias na escola, quem passou por isso não precisa levantar a mão. Mas tem vários. Eles levavam e depois a gente o quê? Se virava. Ia para a escola, ó, o caminho é esse, a volta é essa, e a gente ia para a escola, voltava por aquele caminho, chegava em casa, muitas vezes sabíamos aonde a chave estava guardada, escondida, a gente pegava, entrava para dentro de casa, comia comida, esquentava, era assim. E nós estamos falando com 7 anos de idade. E a gente não morreu, seu Silvio, a gente está aqui. Estamos tudo aqui, gente. E hoje é uma geração Nutella, Jesus amado. É difícil. É tudo de mão beijada. Por isso que as batalhas que nós passamos, elas nos forjam pessoas mais fortes. Bem mais fortes. Mas eu me lembro daquele garoto que, tadinho, urinava e a professora ficava apavorada. Ficava tudo sujo embaixo da sua classe. Às vezes eu me lembro dessa cena, quando eu estou ministrando, fazendo alguma ministração com alguém pensando, o que passava aquela criança? Para que tivesse aquele gatilho. Como eu tinha um colega, que uma vez capotou de carro, e ele disse, cara, ele determinou, eu nunca mais vou dirigir. Eu estava de carona, eu não quero tirar a carteira de motorista, eu nunca vou dirigir, eu tenho medo de dirigir. Porque toda vez que eu entro num carro, que eu coloco o cinto, eu tenho imagens de que eu estou capotando. Mas eu trago uma boa notícia para vocês. Se o Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. Se nós temos uma mente saudável, pedir para o louvor já subir. Se nós temos uma mente saudável, nós vamos cultivar um coração saudável. E esse coração saudável, ele vai tocar outras pessoas. Amém, queridos? Ele vai contaminar outros. Vamos repetir, diga, mente saudável. Coração saudável. Se coloque em pé no teu lugar. Quero orar com você. Aleluia. Deixa Deus tocar a tua vida. Deixa Deus tocar a tua mente, deixa Deus tocar teu coração. Deixa Deus te encher. Pastor Éder cantou uma canção. Essa canção, ela me traz excelentes memórias. Que é Casa Favorita. Eu amo essa música. Eu quero trazer o pastor Cris aqui. Nós regulamos de idade. Eu faço parte de um grupo nacional que o irmão mais velho dele está inserido. E eu e a pastora, uns 2 anos atrás, estávamos em Curitiba. De repente o pastor Luciano Subirá. E eu disse para a pastora, eu falei, aquele ali é o Cris Batistão do Filhos do Homem, ele está sentado ali na frente. De repente o pastor Luciano Subirá disse, Cris, vem cá, pega o violão, sobe aqui. E ele subiu na conferência que a gente estava e ele começou a ministrar. Essa canção é uma canção tão maravilhosa. Agora, um grupo lá de Campinas fizeram uma gravação, deu mais de 1 milhão ou 2 milhões de visualizações. Essa canção, ela tocou de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Casa Favorita. Eu quero ser o lugar onde você ou onde o Senhor gosta de estar. Você é a casa de Deus. Como é que está o teu coração? Está entulhado? Preste bem atenção nisso. Segura só um pouquinho, pastor.
Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Como está o teu coração? Está entulhado? Entulhado de mágoa, de ressentimento, de desconfiança, de medo, de ódio? Deixa eu dar uma sugestão para você. Se o teu coração está entulhado, começa hoje a desentulhar. Diga: Espírito Santo, eu sou tua casa favorita. Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Limpa a minha mente, limpa o meu coração. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o lugar da tua habitação. Eu quero me encher da tua presença. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Eu quero ser. Diga isso. Lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser. Declare isso, declare. Um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Encontra em mim, ó Deus, vamos declarar. Encontra em mim, Ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. tua misericórdia, Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi. Para que os povos saibam ao Deus em Israel. Eu quero Ser o lugar onde você gosta de estar. eu quero ser. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Só a igreja. Eu quero ser o lugar onde o Senhor, diga onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser. Vamos, Seda, canta com vontade. Eu quero ser. Vamos, pastorzão. Eu Quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. eu quero ser. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta De de estar. Eu quero ser a casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Com as tuas mãos levantadas, eu quero orar. Pai, eu oro para que haja diariamente um renovo nas nossas mentes. Que todos os dias nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Senhor, eu oro nessa noite em nome de Jesus que todo bloqueio na nossa mente, todo bloqueio causado por medos, por traumas, pensamentos negativos, pensamentos sabotadores que sabotam as promessas de Deus para nós. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que nós venhamos ter uma mente saudável, refletindo num coração curado, restaurado.
que nós possamos amar a nós mesmos para poder amar ao nosso próximo. Pai, vem nesta noite curando os nossos corações de toda a religiosidade, de todo o legalismo, de todo o fruto dos nossos pensamentos, de toda a negatividade que muitas vezes consome a nossa mente e coração. Todo julgamento que temos no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, vem nesta noite e renova-nos, Senhor, para que possamos te servir com um coração livre. Essa é a liberdade do Evangelho de Jesus, um coração livre para te servir, um coração livre para te adorar, um coração livre para te bendizer, um coração livre para te agradecer e dizer que Tu és Senhor das nossas vidas. Pai, nós tomamos posse nesta noite dessa palavra sobre nós. Nos conduz em vitória diante de todos os desafios que cada um tem aqui, as lutas que cada um enfrenta, as guerras na mente, no coração, principalmente na sua mente. Pai, nós queremos ter uma mente renovada e nós vamos viver o poderoso, aquilo que Deus planejou para cada um de nós, aquilo que Deus tem para nós. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela Tua bondade e pelo Teu santo amor. Aplauda ao Senhor, aleluia. Deus abençoe.